não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, que então estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu-lhe Obed da casa do rei e lhe disse: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta. Lançaram-o numa cisterna, onde certamente morrerá de fome, quando não houver mais pão na cidade. Então o rei lhe ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Tornou Ebed-Meleque aos homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali alguns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e por meio de cordas desceu-os a Jeremias na cisterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos diante de uma palavra onde o profeta Jeremias, ele vinha profetizando nesse meio tempo ao povo, dizendo que era necessário um arrependimento, era necessário o povo se voltar para Deus, pois se eles não assim fizessem, Deus ia permitir a cidade ser tomada por Babilônia, ou por rei Babilônia. Ele traz essa palavra, e quando eles recebem essa palavra, eles se levantam contra Jeremias, dizendo que Jeremias está pregando heresias, ou pregando contra a tradição, ou a doutrina, ou o costume daquela época. Fazendo assim, eles vão até o rei e diz ao rei que precisava fazer alguma coisa com Jeremias, ou calar Jeremias, porque Jeremias estava enfraquecendo o povo. Se você olhar para o cenário que nós acabamos de ler, e se você olhar para o cenário atual da vida nossa, do sistema de hoje, nada mudou, continua tudo igual. Quando alguém quer fazer o bem ou fazer a verdade de alguma forma, é tentado ser barrado, ou parado, ou calar a sua voz. Assim foi com Jeremias. A Bíblia diz que quando ele pregava, quando ele anunciava e falava que era necessário um arrependimento, houve então um levante contra a vida dele. Todas as vezes que você for contra o sistema, você não vai agradar a muitos, você vai agradar alguns que ainda querem ouvir a verdade, que ainda querem ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é, que ainda querem ouvir que é necessário o arrependimento, que é necessário deixar o pecado, que é necessário abandonar aquilo que não agrada a Deus. Mas muitos não querem mais ouvir isso, e de alguma forma tentam, ou vão tentar, ou tentarão calar a sua voz. De alguma forma, quem sabe uma calúnia, um levante, um falso testemunho, alguém vai tentar te parar para tirar você de cena, para fazer você parar de falar a verdade, para fazer você parar de falar contra o pecado, parar de falar contra aquilo que não é da vontade de Deus. Mas ainda tem pessoas que querem ouvir a verdade, ainda tem pessoas que ainda estão interessadas pela mudança de vida e pelo arrependimento. Como já foi dito aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é necessário a gente estar indignado, é necessário a gente estar enfurecido, é necessário a gente estar irado contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra a nossa maneira de vida, contra a nossa maneira de viver, contra o nosso jeito de pensar, porque nós precisamos ser transformados e renovados pelo poder da palavra de Deus. Então eu preciso olhar para dentro de mim e entender: se alguém está me dizendo uma verdade que eu não estou enquadrado nela, eu não preciso ter raiva ou querer calar essa pessoa. O que eu preciso fazer é entender que eu preciso me arrepender e mudar de vida. Então tentaram parar Jeremias e foram ao rei e disseram: nós precisamos fazer alguma coisa contra este homem, nós precisamos de alguma forma parar ele, porque ele está pregando, está enfraquecendo
os homens, está enfraquecendo as pessoas com as suas palavras, pois são palavras de arrependimento, são palavras que eles precisavam voltar para Deus, eles precisavam se converter, eles precisavam voltar ao coração, eles precisavam se arrepender dos seus pecados e voltarem para Deus. E aí a Bíblia diz que eles vão até o rei, e o rei diz: olha, eu não posso fazer nada, mas aí vocês veem o que vocês fazem, vê o que vocês podem fazer. E a Bíblia diz que esses homens pegaram Jeremias e levaram ele até o calabouço, e com cordas desceram ele para o calabouço, mas o calabouço não tinha água, mas estava cheio de lamas. Jeremias não morreu afogado, mas Jeremias ficou atolado na lama. Jeremias foi calado por algum tempo, porque alguém tentou calar Jeremias, alguém tentou calar a verdade, alguém tentou fazer com que a verdade não fosse mais pregada e anunciada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias está no calabouço. Jeremias não tem ninguém por ele agora. Jeremias não pode mais pregar contra o pecado. Jeremias não pode mais pregar contra o arrependimento. Jeremias está no fundo do poço, e Jeremias está sozinho, sem ninguém agora, mas ele não perdeu a fé. Ele não foi ali porque estava pecando, ele foi ali porque estava pregando contra o arrependimento. Existem dois tipos de cisterna que nós podemos enfrentar na vida. Existe a cisterna que você entra com os seus próprios pés, e existe a cisterna que alguém te joga para você andar corretamente, para você falar a verdade, para você andar dentro dos princípios da verdade. Jeremias estava por causa da verdade, e a Bíblia diz que Jeremias, estando na cisterna, alguém sentiu falta da pregação de Jeremias. Alguém percebeu que Jeremias já não estava mais pregando nas praças. Alguém percebeu que a voz de Jeremias já não ecoava mais por aquele território, dizendo: arrependam-se, arrependam, porque senão Jesus vai permitir que essa cidade seja tomada, que essa cidade seja destruída, que essa cidade seja acabada, se não houver arrependimento. Alguém sentiu falta da pregação de Jeremias. Eu fico olhando, irmãos, para os dias de hoje. O que está faltando na nossa vida? Está faltando o desejo de ouvir a verdade. Nós estamos se convencendo muito com as mentiras, e nós estamos dando ouvido para as verdades que se é falada. As verdades que se é falada se coloca de canto. Aquilo que me agrada eu cato para mim, aquilo que não me serve, que não vai encher meu ego, eu deixo de lado porque não é para mim. A verdade é que sara, a verdade é que cura, a verdade é que liberta, a verdade é que transforma. E a verdade não é doce, a verdade é amarga. A verdade de primeira mão, você vai sentir o gosto amargo dela, mas se você der ouvido para a verdade, depois você vai sentir o gosto suave do mel, porque ela vai transformar a sua vida, e ela vai mudar a sua vida. A verdade. A Bíblia diz que Jeremias foi colocado no calabouço com cordas. Eu falei que eu quero falar sobre as cordas lançadas. As cordas que colocaram Jeremias no calabouço não foram as mesmas cordas que atiraram, porque quem te coloca no buraco com certeza não vai querer te tirar. Quem quer que você desça para o buraco, com certeza não vai querer te levantar. Quando você estiver lá no fundo do poço, não é essa pessoa que vai lá estender as mãos para te tirar, porque ele fez de tudo, ela fez de tudo para deixar você no fundo do poço, para ver você morrendo aos poucos, como diz a palavra de Deus. Eles colocaram Jeremias lá, e eles disseram: olha, vai acabar o pão, vai acabar a água, e aos poucos ele vai morrer. Mas eu vim dizer nesta noite que você não vai morrer, que você não vai acabar, e que você não vai ficar dentro dessa cisterna. Mas eu quero também te dizer uma coisa: olhe, preste bem atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. A Bíblia diz que Ebed-Meleque, o etíope que estava a serviço na casa do rei, estrangeiro, não era dali, mas era alguém que tinha observado as pregações de Jeremias, e foi esse alguém que percebeu que Jeremias já não estava pregando mais nas praças, ali na região onde ele estava, e ele procurou saber onde está Jeremias. E aí ele escutou o murmurinho daqueles que lançaram Jeremias no calabouço: olha, nós colocamos Jeremias no calabouço, colocamos Jeremias na cisterna, e vai acabar a água, vai acabar o pão, e Jeremias vai morrer aos poucos. E esse etíope
falou: eu não posso deixar Jeremias morrer. Eu não posso deixar Jeremias morrer. Olha no seu irmão e diga assim: ó, você não pode deixar Jeremias morrer. Você não pode deixar Jeremias morrer. Você não pode deixar Jeremias morrer. Ebed-Meleque, então, ele toma ousadia sobre si, porque ele é um servo do rei. Ele não pode chegar diante do rei exigindo nada, mas ele é ousado pelo Espírito Santo. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa por Jeremias. Ele vê o rei sentado na porta da guarda do palácio. Ele está a serviço do rei, e ele vai até o rei e diz: olha, rei, eu preciso falar para o Senhor que o que fizeram com Jeremias é uma injustiça, e que Jeremias não merece o calabouço. Jeremias não merece morrer dentro do calabouço. E eu preciso falar com o Senhor que nós precisamos fazer alguma coisa para socorrer Jeremias. Entenda, não é alguém que era da região, era alguém que veio estrangeiro, que estava trabalhando ali na casa do rei, no palácio do rei, estava a serviço do rei, mas quando sentiu falta da pregação, procurou saber por que não estavam pregando mais aquela palavra. Irmãos, cantar é muito bom, pular é muito bom, sentir a presença do Espírito é muito bom, mas muito bom é você ouvir a palavra da verdade. Muito melhor é você ouvir a palavra que liberta. E mais do que ouvir a palavra que liberta, que transforma, é você estar com o ouvido atento e desejoso para fazer com que esta palavra se cumpra na sua vida. Se cumpra na sua vida. A Bíblia diz que Ebed-Meleque vai até então o rei. Ele fala com o rei, pede autorização para fazer alguma coisa para aquele homem. A Bíblia diz que o rei fala para ele: Ebed-Meleque, pega 30 homens. Pega 30 homens e vai lá tirar Jeremias do fundo do poço, do calabouço. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ebed-Meleque fala com o rei autoriza, ele vai, chama 30 homens, ele desce até a tesouraria, pega trapos velhos, rotos. Você que conhece um pouquinho sobre presídio penitenciário, você sabe da famosa Teresa. Quem sabe da famosa Teresa? Glória a Deus. A famosa Teresa são quando alguns presos estão planejando uma fuga, alguma saída do presídio, alguma coisa assim. Ele junta os lençóis um dos outros e amarra naqueles nó, vai fazendo como se fosse uma corda para poder escalar, para uma possível fugida do presídio. Glória a Deus. Eles tentam fazer a espécie de um estirão para que eles possam sair. Ebed-Meleque vai até a tesouraria, no porão do palácio. Ele pega panos outros, velhos, e ele começa a fazer exatamente isso, amarrar, para que faça uma extensão, para descer do fundo do poço para pegar Jeremias. Preste bem atenção, como que Deus trabalha de uma forma que você não consegue imaginar. Por que que o rei fala, pega 30 homens? Porque com certeza, se Ebed-Meleque fosse sozinho, ele não ia conseguir tirar Jeremias, porque ele não teria força para puxar Jeremias do fundo da cisterna. Por que ele não teria força? Uma, porque a cisterna era funda; outra, porque Jeremias está atolado na lama e dobra assim o peso, porque está atolado. Então era necessário o quê? Mais homens, mais pessoas para ajudar. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Nós precisamos fazer como Ebed-Meleque e ouvir aquilo que o rei disse para ele: junta mais pessoas. Se você não conseguir